Boiler de alta pressão, boiler de baixa pressão, quando eu uso um, quando eu uso outro, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, é isso que a gente vai estar conversando aqui nesse vídeo. Então vamos lá, primeira coisa, o que é um boiler? O boiler é um reservatório térmico, tá? Ele tem a função então de reservar água quente. Normalmente ele vem aí junto com um sistema de aquecimento solar, então a água vem do reservatório, vai para o boiler, do boiler segue para os coletores solares, volta quente para o boiler e o boiler armazena essa água quente até o consumo dele ali na rede de água quente nos pontos de utilização. Aí a gente tem dois tipos de boiler, o boiler de alta pressão e o boiler de baixa pressão. Tá? Quais são as diferenças deles? O nome já diz. Tá? Um trabalha com uma pressão mais baixa e outro trabalha com uma pressão mais alta. A baixa pressão, a gente está falando aí de um boiler que suporta na sua entrada, tá? Então na entrada de água que vem do reservatório, até 5 MCA. E o boiler de alta pressão, na sua entrada, suporta até 40 MCA. Então, vamos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens, pontos positivos e negativos de cada um deles? Então, o boiler de baixa pressão, até 5 MCA. Quais são os pontos positivos? Ele é mais econômico. Tá? Tanto o sistema quanto o boiler propriamente dito. Um boiler de alta pressão, até por causa das propriedades de suportar uma pressão mais alta, é consideravelmente mais caro, além de outros equipamentos e acessórios que você precisa colocar durante a instalação de um boiler de alta pressão, que acaba tornando a instalação como um todo mais cara. Tá bom? Então, o primeiro ponto positivo do boiler de baixa pressão é que ele é econômico. A segunda é que é de fácil instalação, né? Ali você vai precisar de um boiler, as entradas e as saídas e um respiro ali aberto para a atmosfera. Facinho de instalar, tá? Aberto para a atmosfera se a gente não estiver tendo uma pressurização. Depois a gente vai falar mais disso. Tá? Então, é a fácil instalação. Ele é mais seguro, né? Você está trabalhando com uma pressão baixa, ele não está ali recebendo muita pressão. Se você está fazendo um respiro aberto à atmosfera, tudo acontece de forma natural, não tem risco de explosão ou implosão, né, com esse funcionamento de respiro e tudo mais. Então, é um ponto super positivo do boiler de baixa pressão. E é ideal quando não há necessidade de pressurização antes dele, né? Então você não vai precisar pressurizar, né? Então, por exemplo, você tem ali um reservatório, uma caixa d'água já bem elevada, ou propriamente o boiler mais elevado que os pontos de utilização, e na hora que você chega no ponto de utilização, você já tem ali uma pressão mais confortável. Também isso faz com que você não tenha necessidade de trabalhar com boiler de alta pressão e ele acaba sendo o indicado, tá bom, pessoal? Pontos negativos. E se você for pressurizar, caso você venha pressurizar, você não consegue fazer a pressurização pré-boiler. Por quê? Porque ele não suporta uma pressão maior. Então você vai ter que pressurizar após o boiler. Tá? Então você vai precisar de 2 pressurizadores, um para a rede de água fria e um para a rede de água quente. Então é um ponto negativo. Mesmo com esses 2 pressurizadores, que costumam ser mini pressurizadores, o sistema ainda fica mais barato um boiler de baixa pressão e 2 mini pressurizadores do que um boiler de alta pressão e um único pressurizador, tá? O segundo ponto negativo é que ele é uma adaptação, tá? Então, o ideal seria, quando você for pressurizar, fazer pré-boiler, um único pressurizador, pressurizando todo o sistema como uma forma conjunta. Aí você teria menos problemas e interferências em questão de estar pressurizando a água quente e depois a água fria, apesar de dar para fazer esse ajuste. Tá? É um ajuste adaptativo, acaba não sendo a melhor solução técnica. Tá? É uma solução viável, mas não é a melhor solução técnica. Então, coloquei aqui como um ponto negativo. E o terceiro ponto é a implosão. Tá? O que é a implosão? O boiler, independente de baixa pressão ou alta pressão, a estrutura dele é para ele aguentar uma pressão interna. Tá? Então, da água exercendo pressão sobre as paredes. Tá? A implosão é o oposto. Tá? Então, as paredes exercendo pressão para dentro do boiler. Então, ele implode. Tá? Como que isso acontece? Se tiver um pressurizador ali pós-boiler, se não estiver sendo fornecido mais água do que na entrada do que na saída, pode ter essa sucção que proporciona uma implosão. Então, ele é mais suscetível à implosão.
o boiler de baixa pressão quando pressurizado pós-boiler, tá? Se não tiver pressurização, pode até ignorar isso, que o respiro vai dar conta de fazer esse trabalho. Tá? E como que eu posso evitar, Pedro? Quer dizer então que não dá para fazer implosão, muito risco? É um risco, é um ponto negativo, mas a gente consegue ali administrar, por exemplo, colocando uma válvula quebra-vácuo. Então, na hora que tiver a sucção, a válvula quebra-vácuo, como o nome diz, quebra o vácuo, equilibra a pressão interna ali com a pressão atmosférica e evita a implosão, tá? Então, é um ponto negativo, sim, dá para administrar, tá bom? Vamos então para o boiler de alta pressão. O boiler de alta pressão, pontos positivos, é a melhor solução técnica. Por quê? Porque você vai estar usando um pressurizador, pressurizando toda a rede como um todo. Não tem que ficar nesse joguinho de pressuriza um, pressuriza o outro. Isso melhora muito, então você também não precisa se preocupar tanto com a implosão. Na verdade, precisa por outros motivos, até pela uma segurança do sistema, mas é menos possível de acontecer. Um segundo ponto positivo é que ele usa um único pressurizador, então ali após a saída do reservatório, e ele pressuriza daí toda a rede como um total mesmo, tanto água fria como água quente, com um único pressurizador, né? Essa pressurização acontecendo pré-boiler. Por que agora pré-boiler? Porque o boiler de alta pressão aguenta até 40 MCA, então ele vai suportar a pressão fornecida pelo pressurizador, o que o de baixa tensão não suporta. E ideal quando a pressão de entrada for acima de 5 MCA. E aqui não tem a ver só com o pressurizador, né? Às vezes você vai ter um reservatório muito mais elevado do que o boiler, né? Mais do que 5 metros ali de elevação do boiler, que faça que essa água chegue de forma natural mesmo, com uma pressão acima de 5 MCA. Nesse caso daí também você precisa de um pressurizador, um boiler de alta pressão. Tá? Quais são os pontos negativos? Os pontos negativos é que ele é mais oneroso. O boiler de alta pressão é mais caro e também os acessórios que vão compor ali para garantir a segurança do sistema também aumenta o custo dessa instalação. E a instalação é mais complexa, porque não é mais agora um boiler e um respiro, né? Você está falando ali de um boiler, de um vaso de expansão, de uma válvula de segurança, uma válvula eliminadora de ar, né? Porque não dá mais para fazer o respiro natural, porque tá exercendo uma pressão ali, né? Então a gente não consegue fazer o respiro natural, a gente coloca uma válvula eliminadora de ar, também conhecida como válvula purgadora de ar ou ventosa, tudo a mesma coisa, mesmo nome para a mesma peça, tá? Então, menor segurança, e daí aqui eu também coloquei um parênteses. Se não houver manutenção adequada, tá? Porque se tiver manutenção adequada, o sistema vai funcionar de forma segura. Tá? E essa é uma preocupação que me fez em muitos projetos adotar a solução do boiler baixa pressão com pressurização pós-boiler, porque eu não sabia como que o cliente ia fazer a manutenção. Dá uma conversada com um cliente mesmo, que o pessoal que tem em casa, que você conhece, pergunta qual foi a última vez que fez limpeza da caixa d'água. Tem muita gente que não faz por anos, tá? E a gente não pode ter essa falta de manutenção ali quando a gente está falando de um boiler de alta pressão e as suas válvulas, né? Então é uma coisa que me preocupa com o sentido do cliente não dar a atenção necessária, tá? Então o que muitas vezes me fez optar por um sistema que não é a melhor solução técnica, que é a baixa pressão mais pressurização pós-boiler, do que alta pressão com pressurização pré-boiler. Por quê? Porque eu não me sentia seguro de colocar um sistema que poderia vir em causar algum prejuízo futuro, algum acidente futuro por falta de segurança devido à má manutenção. Mas, Pedro, a má manutenção não está na tua mão, a má manutenção não tem a ver com o teu projeto, você não vai ser responsabilizado por isso. Com certeza não, né? Se eu tiver exemplificado no meu memorial descritivo, no meu projeto, a necessidade da manutenção dessas peças. E qual que é a necessidade de manutenção dessas peças? De acordo com a BNT BR 5626 de 2020, as válvulas elas vão precisar ter uma manutenção semestral, então de 6 em 6 meses. Você acha que vai acontecer de 6 em 6 meses? É bem raro, o cliente tem que estar bem ciente disso, né? Ele precisa estar bem consciente, né? Não só ciente, mas consciente da necessidade dessa manutenção. Então, isso muitas vezes me fez adotar uma solução tecnicamente inferior, tá? Por uma preocupação com o usuário final.
mas nada que impede, você está todo respaldado através de memoriais do projeto, de exemplificar a necessidade dessa manutenção. Então, normalmente, para casas, eu penso muito qual sistema eu vou usar. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de hotéis, de hospitais, de outros usos mais comerciais, onde eu sei que vai ter uma equipe de manutenção, com certeza eu nem penso duas vezes boiler de alta pressão e pressurização pré-boiler, tá bom? Quarto ponto, que eu até acabei já comentando na parte da instalação, a maior necessidade de acessórios de segurança, como o vaso expansor, né, o vaso expansor, ele administra mesmo essa variação de pressão dentro da rede, né? A válvula eliminadora de ar, que a gente não consegue com um respiro natural. No baixa tensão a gente também não consegue quando a gente pressuriza, tá, pessoal? E a válvula de segurança, né? Também ali para gerar um escape, caso haja necessidade. Então, resumindo, todos têm seus pontos positivos, pontos negativos, precisa ser ponderado. A melhor solução técnica é o boiler alta pressão com pressurização pré-boiler. O que me deixa um pouco preocupado é essa parte da manutenção das válvulas de segurança, que é fundamental, e também do vaso expansor, para que aconteça. Então, em alguns casos, eu acabo optando a solução com uma solução técnica inferior, que tem diversas vantagens também, que é uma adaptação, né, que é o boiler baixa pressão com pressurização pós-boiler. Se não tem pressurização, boiler baixa pressão sem problema algum. Tendo pressurização, daí já vale apenas a gente pensar na alta pressão. Se é um cliente consciente, se você orientou bem, se você documentou tudo das manutenções, segue também para boiler alta pressão. Você percebe que não é um cliente que se preocupa muito com isso, um pezinho atrás. Comércio, hotéis, hospitais, outros usos que tem uma equipe de manutenção, boiler alta pressão sem problema algum. Então a ideia aqui foi mais mostrar esse mapa, tá? Dizer que dá para fazer as duas soluções. Tem uma solução que é superior tecnicamente, porém a outra solução também é viável. Acaba sendo uma adaptação, acaba sendo um jeitinho brasileiro? Sim, é real, isso é verdade, tá? Mas elas têm as suas vantagens que eu pontuei aqui e até exemplifiquei que em alguns projetos eu venho adotando essa solução. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva nesse vídeo. É um tema que vocês muito me perguntam. Num próximo vídeo, eu até aqui deixei separado já, que eu vou gravar em sequência, a gente vai falar então da instalação, tá? Dessas peças, como que funciona um sistema com baixa tensão, né? Então, por exemplo, aqui esse é baixa tensão, então alta pressão, então aqui, e aí eu vou mostrar para vocês essas peças que eu acabei de mostrar para vocês e aonde fica posicionado cada uma delas. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, se inscrever e ajudar a gente a estar crescendo aqui no canal. Até um próximo vídeo.